E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tô sumido dos vídeos, né? Esse começo de ano tá super enrolado, o final também, o começo também tá enrolado pra mim. Mas eu tenho uma série de vídeos aí que eu já te prometi pra liberar pra vocês. Esse aqui é um colega que mandou pra mim uma pergunta. Que ele tava vendo um anúncio de um carro pra comprar, uma Xterra, mas vale pra qualquer outro carro, tá? Na minha opinião. Tá? E ele viu no anúncio lá do rapaz, o rapaz mandou as fotos, ele viu que nos passeios, e ele falou, ele não me deu muito detalhe, ele falou assim, o carro era de trilha, e vale a pena comprar carro de trilha? Então, a ideia desse vídeo é comentar um pouco sobre isso, né, para dar uma ideia definitiva, né, porque tem várias variáveis aí nesse tema, tá? E se você já é muito experiente, talvez você não precise das minhas dicas, mas para quem está aí comprando seu primeiro carro, com sonho de botar na terra, né, eu acho que pode ajudar. A primeira coisa é assim, o que é trilha, né? Muita gente fala assim, o carro não é de trilha, ou às vezes você vê anúncio de carro 4x4 e o colega colocou assim, não é carro de trilha, tá? E eu até uma vez estava conversando com a minha esposa e ri porque eu fui fazer uma trilha, eu acho que foi um passeio off-road, eu acho que foi em Carrancas, Minas Gerais, e tinha uma subida lá bem íngreme, de terra, bastante erosão, eu estava de Jimny, e subi aquilo tudo me achando, e chegou lá, tinha um Ford Fusion lá em cima, estacionado numa cachoeira. A gente olhou pro lado e falou, como esse Ford Fusion chegou aqui, né? E ninguém que anuncia um Ford Fusion coloca, ele não era carro de trilha, né? Ninguém vai colocar isso. Então imagina como aquele carro sofreu para chegar lá, um carro super baixo. Então, depende o que é trilha, tá? Eu posso dividir aqui, tentar dividir, não é nenhuma divisão científica, tá? Para mim, em dois grupos, tá? O que seriam os passeios leves, que é basicamente o que muita gente faz, né? Fala, vou fazer uma trilha. É um passeio em estrada rural, onde as pessoas passam com Uno, passa com Saveiro, passa lá com outros carros comuns de passeio, tá? E muita gente compra carro para isso, para ir para um sítio, para uma fazenda, tal, para fazer um passeio com a família, ou gosta de ficar na região rural, e o carro não vai sofrer muito, porque os carros 4x4 foram feitos para isso, tem uma suspensão mais elevada, mais dura, tá? Até um SUV faz. Então, nesse caso, se o colega está olhando um carro que tem várias fotos lá no Instagram da pessoa com esse tipo de passeio, por isso pode ficar despreocupado, porque a maior parte dos carros que são 4x4 foram feitos para isso, desde que tenha um mínimo de qualidade. Se a gente falar em veículo japonês, né, todos eles vão fazer isso com segurança e sem comprometer demais a vida útil do carro, tá? Para ter uma ideia, eu usei o meu Suzuki Jimny fazendo passeio, participei até de alguns eventos de 4x4, eu vendi ele com 160 mil quilômetros com amortecedor original e bom, não é só, vendi com original, nunca troquei, tá lascado, não, bom, amortecedor bom. Então, se for passeio, assim, acho que não há grande problema. Você pode ver lá a foto no Insta da pessoa, vai ficar despreocupado. E aí um off-road mais severo, né? E aí teria um mais severo, um off-road de verdade. Então vamos tirar trilha, passeio, tá? Em estados rurais ou não pavimentadas, e vamos colocar trilha. Trilha é aquele lugar, às vezes, numa região rural, onde nem todo mundo passa. O carro, por exemplo, de passeio não passa, né? Que já tem bastante erosão, onde as pessoas passam mais a cavalo ou com moto, e aí com o seu carro 4x4 você consegue passar ali, ou fazer um off-road de verdade, você andar fora da estrada, né? Você está andando, às vezes, quem faz 4x4, você está andando com o carro, sai, anda no meio da pastagem, sobe o morro, isso é andar fora da estrada, isso um carro de passeio não faz, tá? Então, para esse tipo de uso, o carro, aí depende, né? Você pode ter um off-road de verdade do tipo leve, que é fazer pequenas erosões, andar fora do pasto, e aí você começa a sentir o gostinho do carro. Isso também não compromete muito o carro, desde que sejam feitas as revisões normais do carro, tá? E por que eu considero isso leve? Porque você não vai precisar fazer modificações. Então, o indício de que o carro foi usado assim, você não vai ver lá grandes modificações no veículo, tá? O carro vai estar praticamente original e ele pode ser usado assim, não há nenhum problema, tá? Os carros 4x4 geralmente, na maior parte dos casos, eles são subutilizados, eles são muito mais capazes do que a gente usa normalmente, exceto quem faz off-road de verdade, né? Mas os donos, a maior parte dos donos nem usam 4x4, para você ter uma ideia. Então, você andar fora da estrada, fazer uma duna ou num passeio, isso aí não vai comprometer o carro de uma forma tão severa, desde que ele tenha sido feita a manutenção, né? Alinhamento, troca de óleo, tudo certinho, não há um grande problema para isso. E aí, o que é um off-road pesado mesmo? Aquele que você deve se preocupar, tá? Aquele que envolveu grandes erosões, né? Uso extremo, ou seja, a pessoa fazia realmente o uso do carro para esse tipo de
de evento, né? Participava de evento, tem lá o carro, às vezes vem aquela placa de trilha, grupo de jipeiro na frente. Então aí o carro foi realmente usado de modo mais soviético, podemos dizer assim, tá? E aí você vai ter uns indícios que o carro foi usado para isso. Vou tentar me ater a isso, as peças, tá? Quando as pessoas usam, né, nesse limite que eu falei, então, tipo assim, o que as pessoas chamam de trilha não é trilha, passeio rural, os passeios leves, né, em estradas de terra. O carro, como vem de fábrica, dá perfeitamente. Quando você já começa a sair da estrada, o que eu chamo de off-road leve, você já começa a sentir falta, por exemplo, porque você começa a sair, você começa a ficar mais atolado, você começa a sentir falta de levar uma pá, de ter um guincho, por exemplo, para puxar você, de ter umas manilhas para alguém te rebocar, ter uma cinta de reboque, e aí você começa a sentir falta de coisa, né? Você arranha o seu para-choque, pensa, poxa, se tivesse um para-choque de ferro seria melhor. Então você começa aí sim testar os limites do carro, por isso que eu falei off-road leve e off-road mais pesado, intenso, e aí você começa a precisar de acessórios. Então os carros que foram usados geralmente em atividades mais pesadas, né, mais hard lá de off-road, eles geralmente são mais preparados, tá? E aí que modificações você esperaria ver? Vou ter aqui na Xterra, tá? Para-choque de aço, pessoas trocam para-choque, colocam para-choque de aço. Muitos, além de colocar o para-choque de aço, colocam guincho, né? Então esses carros podem ter para-choque de aço, pode ter guincho. Um pneu, a pessoa começa a sentir falta, muitos trocam primeiro o pneu, e aí troca o pneu, troca a roda, bota pneu maior, bota um pneu mud, bota peças, né? Acessórios, às vezes na Xterra coloca um para-choque de ferro atrás, põe snorkel, tá? Todas essas modificações vão adequar o carro a um uso um pouco mais acentuado do que a fábrica pensou, e aí vai te facilitar, tá? Então, se o carro geralmente foi usado nesse nível, ele geralmente tem esse tipo de acessório, e esse aí seria um indicador. Então eu não compro esse carro? Não, pelo contrário. Se você for fazer esse mesmo tipo de uso, talvez o carro já preparado para você seja uma melhor compra, né? Eu vou usar também para isso, eu quero fazer trilha, melhor um carro já modificado. Mas aí tem um adendo. Eu posso fazer as mesmas modificações no carro A e no carro B e ter valores diferentes, porque eu posso comprar peças aqui de qualidade duvidosa ou peças caras. Um guincho Warner, por exemplo, custa 10 vezes mais que um guincho chinês de uma marca genérica. Não estou desmerecendo o guincho chinês, eu estou dizendo que o valor é diferente. Então você não pode comprar esse guincho, né, o carro com esse guincho, e pagar o mesmo se o carro tivesse esse guincho aqui. Tá? Uma vez, eu estou falando disso porque uma vez eu fui com um amigo comprar um carro até numa concessionária, numa loja que vende veículo 4x4, e o cara estava mostrando o carro pro meu amigo, um Jeep lá, e ele falou, só esse guincho vale 9 mil. Eu falei, ia valer se fosse o Warner, na época, né, isso faz bastante tempo. Se fosse um guincho Warner ia valer, mas esse chinês aí não vale nem 3 mil. Aí ele regalou um olho assim e viu que estava falando besteira, né? Não valia 9, 10 mil um guincho daquele. Então, toda modificação que você pode fazer, dependendo da marca da peça, ela triplica, tá? Ou às vezes multiplicado por 10, dependendo do valor. Então, se o carro foi modificado, se você for fazer uso severo dele, aí é melhor que ele seja modificado, mas aí você tem que ficar atento à qualidade da modificação que foi feita, se foi feita uma oficina adequada, dá uma pesquisada na internet nessa oficina, o que as pessoas falam dela, né, comentam. Hoje em dia tem vídeo no YouTube de tudo, dá uma olhada se quem fez sabe fazer. A coisa mais comum no YouTube é você ver pessoas fazendo trilha, coloca lá, para-choque que saiu, o cara amarra uma corda, vai rebocar o carro, o para-choque do carro sai junto. Porque colocou um para-choque reforçado de aço, mas prendeu com 2 parafusos vagabundos, ou prendeu às vezes onde não era para prender. Tá? Então tem que fazer com quem sabe fazer. No Brasil isso ainda está bem solto, mas por exemplo na Europa, por exemplo Portugal, isso tudo é homologado. Você só pode rodar com o carro se ele for homologado. Tem várias regras para isso, para não ameaçar a segurança. Inclusive tem vários vídeos na internet que você vê o para-choque bater em alguém. Ele arranca, né, quando você vai rebocar, e ele sai e ainda bate em alguém ainda. Então é perigoso, tá? Mas assim, se você vai comprar, às vezes a modificação foi bem feita, para você vai ser melhor ainda um carro modificado, né? Mas se ele foi muito modificado, o dono investiu muito nele, possivelmente já teve um uso mais severo. E aí você tem que ver a manutenção que foi feita. Quais os itens que mais desgastam nesse carro que foi usado num off-road mais severo? E aí, off-road mais severo, gente, varia muito. O país é gigante e cada um tem um lugar diferente para fazer, né? Se o carro, por exemplo, rodou no interior, por exemplo, na região do Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul, né? Às vezes as pessoas usam muito para andar lá no Pantanal, em regiões mais alagadas, e o carro vai andar na água. Então você vai ter que ficar atento lá a itens de corrosão, por exemplo, ao item elétrico do carro que sofre mais com água. Dependendo do litoral, as pessoas usam um carro muito em dunas, e aí muito perto do mar. Aí você vai sofrer lá com a maresia, né? Ou com água salgada. Eu também visitava regularmente, acho que 3, 4 vezes por ano. Eu ia à praia com o meu Jimzinho, andava na praia, às vezes andava na água do mar, porque a praia estava com a maré cheia. Nunca tive problema de corrosão, porque o carro não
A Suzuki não tem esse histórico de corrosão há muitos anos no carro dela, os carros são bem tratados. Tem carro que tem esse histórico de pegou uma chuva, ele já enferruja todo, mas a Suzuki não tinha esse problema, não tem esse problema. E eu sempre tomava cuidado. Voltava para casa, não é desse desespero, não voltava para casa, hoje ou amanhã, levava o carro para lavar bem embaixo, para tirar aquele resto de areia, de sal, né? Então, essa é uma questão que sofre bastante. Normalmente no Brasil as pessoas falam em lama, então assim, o carro que é usado muito para trilha em lama, o que você vai sofrer muito aí, tá? Vai sofrer algumas peças de borracha, que demandam lubrificação, porque se você não lavar depois da trilha, a terra, a argila, ela absorve a água, então ela absorve a água, ela deixa aquela região mais seca e absorve às vezes a graxa, né? Tira a lubrificação dali do óleo e aquela peça pode ficar ressecada e às vezes parar de funcionar, ou tem areia presa ali, aquilo aumenta o desgaste, então tem que lavar assim. E os itens de suspensão, né? Se você vai andar muito em terra, em buraco, os itens de suspensão vão sofrer bastante, desde que você faça regularmente a troca, né? Vai ter que trocar muito mais do que um carro que tem um uso menos intenso. Então, se o uso intenso, vai ter que fazer troca. Você não vai pegar um carro que foi usado intensamente no off-road com 150 mil com um amortecedor original, né? Se for usado intensamente, esse amortecedor já sofreu bastante, o uso severo, ele já foi trocado. E aí, foi trocado de qualidade. Então, tem que ficar atento ao índice de suspensão. A bieleta desses carros, eles sofrem muito, né? Porque esterça muito a roda, tem gente que tira a bieleta, então tem que olhar se as bieletas estão boas, se elas estão estouradas, amassadas. Os carros fazem muito barulho quando a bieleta está estourada, tá? Roda, né? Estado da roda, se a roda não está amassada, se o pneu que está lá, ele não está, às vezes, cortado, às vezes com um dano por fazer trilha, por exemplo, na rocha, tá? Uma parte que sofre bastante com lama, se você não tiver cuidado, mas às vezes sempre sofre, são os radiadores do carro, né? Que acumula muita lama ali, o radiador, também o condensador do ar-condicionado, se tem ventoinha na frente, então tem que dar uma geral ali embaixo, ver como está aquela situação, tá? Como é que está aquilo ali. E uma questão na X-Terra, né? Se ela for uso severo, já que ela tem aquele problema de tempo, eu vou falar sobre a trinca num outro vídeo aí, mas se as pessoas perguntam, se as trincas não abriram. Trincar, qualquer X-Terra trinca, mas se ela não está toda quebrada pelas trilhas, né? Que aquilo, quanto mais uso severo, mais a chance daquelas trincas abrirem, tá? E aí dá uma olhada se aquelas trincas não estão detonadas lá. A alternador também, né? Embora a X-Terra seja bem alto, nos carros que ele está embaixo, ignorando a X-Terra, se ele está mais embaixo, alguns carros ele está lá embaixo. Não sei porque uma empresa faz um carro 4x4 para usar na terra e na lama e bota o alternador lá embaixo. Ele pode estar comprometido, a água ali acaba estragando ali os rolamentos, né? E a parte elétrica dele. E também o motor de arranque sofre muito em carros que são usados na água, né? Que acabam molhando ali. Então tem que ver se ele está pegando bem na partida, enfim. Então são itens que você vai ter um maior desgaste. Tem outros, e aí quem lembrar de outros, coloca aí embaixo aí para ajudar o colega aí que estiver pesquisando. Geralmente as pessoas leem o comentário, né? Tem outros itens também, não vou falar aqui de tudo, senão vou falar de um monte de peças, mas esses são os mais gerais, assim, tá? Resumindo, eu compro ou não um carro de trilha? Bem, se eu quero um carro para viajar com a minha família, para andar na rodovia com mais original possível, eu não vou comprar um carro que foi usado em uso severo em trilha. Por quê? Porque se o dono não trocou um monte de peça, não mostrasse as notas dessas peças, não adianta falar que só tem isso para trocar. Não. Cadê as notas fiscais do que foi trocado, quando e qual a marca? Se ele não mostrar isso, se ele não escrever para você isso, né, não tiver isso, eu vou tentar partir com o carro mais original possível. Eu sempre falo isso, o mais bem conservado possível. Não, eu estou comprando um projeto, eu quero fazer a Transamazônica, eu vou modificar o carro, eu vou fazer... Aí, olha, às vezes você já encontra um carro que já sofreu a modificação que você precisa e que está no valor bom para você, né? Então, eu quero comprar um carro para fazer uma expedição. O carro já está com REC, já está com tudo. Olha, você vai economizar uma boa grana aí. Mas aí você fica atento. Foi feita a manutenção desses itens? Esses itens são de qualidade? E foram instalados por quem sabe? Né? Dá uma pesquisada na internet, vê isso, para fazer uma boa compra, porque dinheiro está cada dia mais difícil. Bem, pessoal, espero ter ajudado. Quem tiver dúvida, coloca aí embaixo, tá? Eu tendo oportunidade, eu respondo. E se você tiver alguma dica com um colega que está procurando um carro desse tipo, coloca aí embaixo também, serve para qualquer carro de 4x4, tá? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!